Olá, galera da segunda série, tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior aqui. Hoje nós vamos ter mais uma aulinha de física, né? Hoje o nosso assunto é diferença de potencial elétrico, tá certo? Retornamos a estudar eletricidade, a gente já sabe o que é potencial elétrico. E essa é uma aula que está lá na Física 2, no capítulo 6, certo? Que tá aula 6, mas é capítulo 6, tá bom? Então, potencial elétrico de uma carga pontiforme. Primeiramente, vamos definir o que significa pontiforme, certo? Pontiforme é um ponto, uma carga que está em um ponto no espaço. Então, aqui eu tenho uma carga geradora, que é representada pela cor laranja, e tem uma carga pontiforme azul, representada pela letra P, que eu chamo de mais Q, que está num ponto P. Está a uma certa distância, então o potencial elétrico está associado a uma carga. Porque lembrando, potencial é o trabalho da força elétrica sobre a carga Q. Trabalho é força elétrica vezes a distância. Força elétrica é K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado vezes T. Ufa. Sobre aqui, ó. Aqui em cima corta com esse aqui de baixo. Aqui, esse D ao quadrado, eu corto com D aqui, fica só um D aqui embaixo. Então, o potencial é constante eletrostática vezes a carga geradora sobre a distância. Então, o que é cada um? Potencial elétrico é em volts, a gente já viu a unidade, né? A constante no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, então se esqueçam desse valor. Carga pontiforme, a distância da carga ao ponto em metro, e o trabalho em joule. Então, a gente tem que se lembrar bem dessas unidades. Aqui eu já quero chamar a atenção para vocês para primeiro ponto muito importante. Potencial elétrico, como a gente se lembra, está relacionado à energia potencial, né? Quanto maior o potencial, maior a energia potencial naquele local. Vamos lembrar o que é energia potencial, né? A energia pode ser convertida em energia cinética, em movimento. Quando é que ocorre movimento de cargas? Quando ocorre atração e repulsão. Então, vamos lá. Analisando matematicamente, ó, esse D está embaixo e o V está em cima. Logo, eles são inversamente proporcionais, quando um aumenta, o outro diminui. Por quê? Quanto mais perto essa carga aqui estiver aqui, ó, mais vai haver uma atração ou repulsão. Então, essa energia potencial vai ser maior. Quanto mais perto os dois estão, menor a distância. Então, quanto menor a distância, maior o potencial elétrico, tá certo? Vamos nos lembrar disso. Eu vou ficar sempre atentando para vocês no decorrer. Tudo bem? Então, mais uma vez, potencial elétrico da carga pontiforme é V igual a K vezes Q sobre D. O que é que eu quero mostrar aqui? Com esse risco aí, nada. Esse ponto X, essa carga no ponto X vai ter um potencial X, tá certo? Essa carga nesse ponto Y vai ter um potencial Y, VY. Então, a distância que a gente vai utilizar para o potencial em X vai ser dx, a distância de X até a carga fixa, que é a carga geradora do campo elétrico, tudo bem? A distância de Y vai ser para o ponto Y. O que é que eu quero mostrar aqui? Ó, se tivesse uma outra carga aqui, sei lá, um ponto Z, então, essa distância aqui, ó, de Z até a carga fixa, seria o meu dz. E aqui eu teria um potencial no ponto Z. O que é que eu quero mostrar com isso? Que não importa o ponto em que a carga esteja ao redor de uma carga, nas proximidades da carga, que estiver dentro do campo elétrico da carga geradora, ele vai ter um potencial diferente, tá certo? Agora, como a gente já viu o que é superfície equipotencial na última aula lá sobre eletricidade. Se eles estiverem em um campo elétrico uniforme ou estiverem à mesma distância, eles vão ter o potencial igual, porque a distância é do que depende para se encontrar o valor do potencial elétrico. Depende de quê? Do valor da carga, certo? E da distância. Tá ok? Estão lembrados, né? Tem um ponto Z, que eu podia ter um ponto A, ó. Aí nesse ponto A eu teria outra distância A, aqui eu tivesse um ponto C e por aí vai. Tá ok? Espero que tenham entendido. Muita sequência, né?
Propriedade do potencial elétrico. Pessoal, o potencial ele é uma grandeza escalar. Ele não tem aquela seta em cima, ele não é um vetor, é uma grandeza escalar, tá certo? Que depende da carga elétrica. Se a carga elétrica que gera o potencial, carga aqui Q, ela for positiva, Q maior do que zero, isso aqui indica que a minha carga ela é positiva. Vou colocar só assim, a carga é um A de uma descompassada, mas vai dar certo. Aí não, o negócio é sério. Aqui carga, é como se fosse uma tabelinha, certo? Aqui. Carga maior do que zero, a carga ela vai ser positiva. Positiva. Esse ficou um pouquinho feio aqui, mas é ruim, viu? Positivo. Se a carga for menor do que zero, o potencial também vai ser menor do que zero. Então, carga negativa, potencial também negativo, certo? Negativo. E quando a carga for zero, ela é nula, ela não tem carga. Se não tem carga, não tem potencial elétrico. Por quê? Pela própria definição, a relação com energia e potencial elétrico, o quanto de energia potencial ele pode acumular para ser convertida em energia cinética para ser atraída ou repelida. Então, se não tem carga, não vai haver nem atração nem repulsão. Então, não vai haver energia cinética, certo? Se não há energia cinética, não há movimento e por aí vai. Tá, beleza, galera? Espero que tenham entendido essa partezinha aqui também. O gráfico do potencial vezes a distância. Agora sim, aqui é a parte matemática que eu quero representar para vocês. Ó, sempre vai ser formado um hipérbole na relação potencial com a distância. O que isso quer dizer? Ó, observa a setinha do gráfico aqui. Quer dizer que quanto menor o potencial, ó, maior a distância. À medida que a carga vai ficando mais longe, essa linha aqui é da distância. Certo? Não ficou reto, mas tudo bem. Aqui é da distância. Se eu estou em um ponto aqui, ó, aí eu vou olhar para o gráfico aqui. Fazer uma linha reta daqui para o gráfico. Aí eu viro para o potencial. Pronto. Então aqui quer dizer que, sei lá, se aqui o valor da distância fosse 10 metros, esse pontinho aqui representasse 10 metros, aqui tem um valor de potencial, sei lá, vou chutar aqui, 40. Não sei, só um valor hipotético, tá certo? Só para vocês entenderem aqui a relação desse gráfico, do potencial com a distância. Então, o que eu observo aqui? Quando a distância aumenta, o potencial diminui. Veja que aqui está o zero do potencial, o máximo está para lá. Do jeito que aqui está o zero da distância e o máximo está para cá. Quanto mais próximo aqui, menor a distância. Logo, maior o potencial. Certo? Certo. Isso aqui é a representação para o potencial positivo. Vocês estão vendo que ó, o potencial está acima do zero. Então, aqui é potencial positivo. Tá certo? Já que nós temos o exemplo do potencial negativo. Mas o princípio é o mesmo. Tá certo? É o mesmo. Quando a distância aumenta, o potencial diminui. Lembre-se que eu disse que o potencial é uma grandeza escalar, tá certo? Então ele vai ser positivo ou negativo. Isso não vai influenciar sentido. Quando é positivo ou negativo, a gente sempre adota na grandeza vetorial, relaciona com sentido. E aqui não. Aqui nós estamos relacionando a grandeza escalar, certo? O potencial ser positivo ou negativo depende da carga que o gera. Tudo bem? Se a carga for positiva, como a gente viu no slide anterior, potencial positivo. Se a carga for negativa, potencial negativo. Tudo bem? Vamos seguir? Vou apagar aqui para a gente poder dar sequência. Certo? Ó, agora aqui é uma parte interessante, que é o potencial elétrico resultante gerado por várias cargas elétricas. Então aqui, ó, o potencial em P aqui tem várias cargas. Q1, aí tem a distância 1, Q2 tem a distância 2, T3,
4D5 são 5 cargas ao redor desse ponto P. Então, qual é que vai ser o potencial nesse ponto P? Vou levar em consideração os valores das 5 cargas. Q1 sobre D1, Q2 sobre D2, sobre D3, D4 até D5. Então, como é que ficaria esse potencial aqui, ó? Esse VP? Ele coloca aqui Qn sobre Dn porque depende do total de cargas, mas aqui nós já sabemos que tem 5, né? Então, vai ser potencial 1 mais potencial 2 mais potencial 3 mais potencial 4 e mais o potencial 5. Esses valores são iguais? Nananina, não. Cada um deles tem uma distância diferente, certo? A não ser que a distância seja a mesma e a carga seja a mesma. Seria muita coincidência. Não sei. Desculpa. Então aqui, ó. Eu não vou fazer todos não, tá? Mas aqui seria do K vezes Q1 sobre D1, certo? Ah, a gente vai fazer igual tem ali? Não. Para fazer igual nem fazia, né? Deixava só com o slide. Reticência, esse reticência vai ser o 2, o 3 e o 4. Aí vai ser o Q1 não, perdão. Q1 até o 5, então vai ser Q5 sobre D5. Então pode ser que em algumas questões venha encontrar o potencial de várias, de um mesmo ponto, só que com várias cargas ao redor, correto? Então, espero que vocês tenham entendido. Anotar aí, pausa o vídeo, né, e anota, tá bom? Tem que apagar, perdão. Vamos apagar aqui. Borrachinha rápida, tá? Ó, passar um apagador desse por quadro, hein? Quando a gente fosse ver as aulas, não perdia tanto tempo apagando o quadro, não? Ai, ai. Seguindo. Nós chegamos à tensão elétrica, que é o assunto da aula de hoje. DDP, pessoal. DDP significa diferença de potencial. Diferença de potencial. Potencial o quê? Lógico que a gente está tratando de potencial elétrico, né? Diferença de potencial elétrico. Estavam quase caindo. Então, a DDP a gente já viu que é potencial A menos potencial B é igual ao trabalho de AB sobre a carga Q. Se VB, se o potencial de B for igual a zero, então ó, aqui é zero. Vou chamar de VB zero. Então, esse valor do VA vai passar a ser o trabalho de AB sobre a carga, tá bom? Mais uma vez, se VB, se não tiver o potencial B, se o ponto B, o potencial for igual a zero, quando é que é isso? Quando não tem carga. Então, vai ser só o potencial de A, vai ser trabalho de AB sobre Q. Avançando aqui, ó. Cadê? Nós vamos aqui para as unidades, tá certo? Seus múltiplos e submúltiplos. Como nós sabemos, a unidade da DDP é o volt. Que o volt é a relação do Joule por Coulomb, né? Quem lembra? Volt é igual a Joule dividido por Coulomb. Joule do trabalho, certo? Coulomb da carga. Vou explicar aqui, vai dar certo. Então a unidade é volt, o símbolo é V. Então, ele não tem relação com volt, ele é o próprio volt, por isso tem um tracinho. Os múltiplos, os valores maiores. Quilovolt, a gente aprendeu desde mais para trás que o prefixo K significa quilo e é um múltiplo que corresponde a 1000. Então, 1 kV e 1 kV é igual a 1000 volts. Isso aí pode cair nas questões, tá certo?
Outro exemplo que a gente vai ver é o megavolt, representado pelo M maiúsculo, é 1 milhão de volts. 1 milhão de volts. Perdão. Assim como nós temos os múltiplos, que são os números maiores, nós temos os submúltiplos, que são números menores. Aí nós temos o milivolt, que é o equivalente ao kilovolt, só que, né, é a milésima parte, é dividido por 1000. O milivolt é 0,001. Deixa eu até anotar uma coisa aqui que vai ser muito importante para vocês, ó. A representação da potência base 10, que isso é muito usado nas questões. Milivolt é 10 a menos 3. Tem um microvolt. Aqui, ó. Microvolt, 1 microvolt. 0,00001, que é o 10 a menos 6, certo? 10 a menos 6. Ah, você não colocou aqui não do... Vou colocar milivolts, 1000. A gente já sabe que é 10 elevado a 3, certo? 10 elevado a 3. O megavolt, 1 milhão, é 10 elevado a 6. Tá bom? Não se esqueçam desses valores, a gente vai relembrar eles nos exercícios. Anotem aí. Como vocês já puderam perceber, todos esses slides são baseados nos livros didáticos de vocês. Então, vocês podem anotar nada de comum no livro, certo? Para não acabar tanto assim, usando tinta, tá bom? Vou apagar tudo mais uma vez. Pegar aqui a minha borrachinha, para não atrapalhar o próximo slide. Se vocês não conseguirem anotar, pessoal, vocês dão um pause no vídeo e anota. É muito importante todas essas anotações que eu estou fazendo, não deixem de fazer, igual aquilo que eu coloco no quadro. Eu sei que vocês têm no livro, mas quando vocês forem estudar, tudo bem? Tudo apagado. Podemos continuar. Ó, tensão elétrica. Aí a importância com o nosso dia a dia. Gente, a tensão elétrica, ela é uma DDP, a diferença de potencial, e é o que permite o funcionamento através da eletricidade. A pilha é um exemplo de um gerador. O que é um gerador? É um aparelho que gera energia elétrica, certo? Como vocês podem observar aqui, eu tenho a representação esquemática de uma pilha, eu tenho um ponto A e um ponto B, o ponto positivo e negativo. Lembra? Vocês sabem o que é esse positivo e esse negativo? É o potencial. Do lado vai ter uma concentração de cargas positivas, do outro vai ter uma concentração de cargas negativas. E essas cargas vão fluir de um para o outro através de uma diferença de potencial, que é o que a gente chama de tensão elétrica, ou DDP. Para exemplificar melhor o que é uma tensão elétrica, ou DDP, imagine uma corrente elétrica sendo água, certo? A água que passa pela mangueira, a eletricidade que passa pelos fios. Mas para você fazer a água correr por uma mangueira, você precisa de algo que bombeie, algo que empurre. Um exemplo mais claro, o nosso coração não é uma bomba, funciona como uma bomba, impulsionando sangue por todo o corpo, pelas veias, né? Passa o sangue pelas veias para chegar em todas as áreas do nosso corpo. Então a tensão elétrica, o gerador é mais ou menos isso, certo? Quanto maior a tensão elétrica, mais a eletricidade vai conseguir bombear, certo? Nas nossas casas, nós compramos aparelhos 220 volts, que é a tensão elétrica que nós usamos aqui na nossa região, mas mais para o sul eles usam a tensão de 110 volts. Mais para frente a gente vai dar uma interagida maior do que é isso, mas por enquanto é importante que vocês saibam que uma pilha só funciona assim por causa da diferença de potencial que existe nela. Tem um potencial positivo e potencial negativo, e essa diferença de potencial faz com que ocorra movimentação das cargas transportadoras de eletricidade, que são os elétrons, tá certo? Essa aqui tem outra imagem, ó. Como é que funciona? A pilha faz até uma propaganda da Rayovac. Eles podiam me pagar, né? Hoje eu vou entrar com pedindo. As cargas saem do ponto negativo, passam, alimenta com a eletricidade, a luz, seja lá o que for que a pilha está alimentando, e volta para o ponto positivo. Aí passa para o negativo e vai de novo. Fica nesse sentido, ó. Aqui a setinha vermelha mostrando, certo? Tranquilo, pessoal? Até aí tudo ok? Eu espero que sim.
Vamos dar continuidade. Tem minha borracha. Tem pouca coisa para apagar, eu apago rapidez. Beleza? Ó, relação entre campo elétrico uniforme e DDP. Isso aqui a gente já viu lá no outro, né? Campo elétrico uniforme é quando é uma placa positiva e uma placa negativa. Não foi que a gente viu isso? Na pilha, muito bem. Um lado positivo, um lado negativo. O campo elétrico no positivo sempre é de saída e no negativo sempre é de entrada. Então, sempre sai do positivo e vai para o negativo. Ó. Forma uma região uniforme. Todas as cargas que passar aí vão passar sempre no sentido horizontal. Né? Sempre se mexendo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, dependendo da carga. Por exemplo, se eu soltar uma carga positiva aqui, carga positiva, ele vai ser atraído pelo negativo. Se eu soltar uma carga negativa, ele vai ser atraído pelo positivo, ele vai para lá. Ele é repelido pelo positivo. Estão lembrando, né? Então, a tensão elétrica, o DDP, é chamada de U, certo? A diferença de potencial que existe entre essas duas placas depende do campo elétrico e a distância que elas estão. Se eu aumentar essa distância, eu vou aumentar também essa tensão. Tá certo? Por quê? Porque é a diferença de potencial e não só o potencial. Vamos lembrar, a distância é inversamente proporcional ao potencial elétrico, mas a diferença de potencial é diretamente, porque E vezes D, certo? As unidades. U é em volts, distância em metros. Então, como é que vai ficar o E? Volts por metro. Mas nós conhecemos outra, não é? Newton por Coulomb. Quando a gente for instalar o campo elétrico, ainda em sala de aula, nós conhecemos o Newton por Coulomb como unidade da tensão elétrica. Vamos seguindo? Vou apagar tudo aqui. Deixa eu pegar minha borracha. Peguei minha cargazinha aqui. E bora que bora, vamos que vamos. Ave Maria, doido. Agora chegamos aos exercícios. Vou até me agitar na cadeira aqui, viu, pessoal? Porque agora nós vamos ver como é que resolve essas questões, certo? A primeira questão é da Unifor. Duas placas metálicas paralelas. Lembram alguma coisa? Paralela, né? Distantes 1,5 centímetros, nós temos um campo elétrico uniforme. Estão eletrizados com carga mais Q e menos Q, sentidos opostos, gerando na região interna das placas um campo elétrico uniforme de 300 Newton por Coulomb. A diferença de potencial entre as placas em volts é igual. Gente, acabamos de ver. Se eu voltar um pouquinho o vídeo, você vai ver lá eu falando sobre U igual a E vezes D. Olha, um pouquinho maior, mas tudo bem. A distância eu tenho, que é 1,5 centímetros, e eu tenho o E, que é 300. E eu quero saber a diferença de potencial, que é o U. É 300 vezes a distância. Aqui é 1,5 centímetros, mas nós sabemos que a distância ela tem que ser dada em metro, certo? 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. O que isso quer dizer? Que quando eu vou transformar centímetros em metros, certo? Centímetros em metros, eu divido por 100. Então, se eu pegar 1,5 e dividir por 100, eu vou encontrar que a minha distância, vou dizer aqui, 1,5 dividido por 100. Ficou mais bonito não, mas vai dar certo. Quando eu divido o número por 100, eu ando duas casas, a vírgula voltando. Então, ó, voltou 1, aí eu boto 0, fica 0,015 metros. 0,015 é o valor em metros. Aí é só multiplicar. Vai ficar duas casas, né? Dos dois zeros. 3 vezes 15 vai dar 45. E vai ter mais 2 zeros para cá. Não, vai ter só um zero. 3, só um zero. Quantos números após a vírgula? 3.
Ajeitando aí, ó, fica só 4,5 volts. Onde está a dificuldade? Não tem, né, gente? Conhecendo a equaçãozinha, conhecendo as transformações, é só substituir a alternativa de letra E. Anotem aí um pouquinho enquanto eu vou só. Já anotaram? Vamos dar sequência agora. Vou apagar. Senão quando eu passar o slide, isso aí fica na frente. Atrapalha, né não? Porque aí vai ter que fazer a outra conta. Vou fazer todas as contas no lápis, tá? Por isso que eu vou dar esse tempinho para vocês ajeitarem. Colocar, responderem. Gosto de acompanhar o vídeo sem pausar. Ainda ficou um aqui, ó. Marcação. A resposta certa não é a D. Quer dizer, eu não sei, a gente vai fazer a conta, tá bom? Essa aqui a conta é maior, eu vou fazer do outro lado. Mas tudo bem. Na determinação do valor de uma carga elétrica puntiforme, observamos que em determinado ponto do campo elétrico, por ela gerado, o potencial elétrico é de 18 kV. Pessoal, 18 kV quer dizer que é 18 mil volts, né? Você lembra, prefixo quilo, é 18 mil volts. E a intensidade do vetor campo elétrico é 9 kN coulomb. Então, quer dizer que é 9 mil, prefixo quilo, né? Se o meio é o vácuo, então a constante é 9 vezes 10 elevado a 9. O valor dessa carga é quantos microcoulomb? Vamos fazer a conta, né? A gente já viu, microcoulomb é 10 a menos 6. Prestem atenção nas unidades. Vamos lá? Começar. Pronto. Deixa eu sair da frente aqui um pouquinho para eu olhar só as informações. Eu anotei os dados aqui. 18 vezes 10 elevado a 3, 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante, 9 vezes 10 elevado a 3, troquei o quilo por 9 vezes 10 elevado a 3. Beleza. Eu quero saber a carga. A fórmula eu conheço, é V igual a K vezes Q sobre a distância. Seu Júnior, diga aí, vá. Pode dizer, eu sei que alguém já se perguntou, mas eu não tenho uma distância. Eu tenho a voltagem, eu tenho a carga, a constante, e eu quero saber a carga, para isso eu preciso da distância. Muito bem. Mas eu tenho o E, né? Eu tenho o E. E tenho também o U. Então eu posso encontrar a distância D, através de U, igual a E vezes D. Não, Edson, você não tem U não, você tem o V. Quem lembra, quando eu coloquei lá V de A menos V de B. Quando não tiver o V de B, o valor de V de A vai ser a diferença do potencial vai ser ele mesmo. É como se o outro potencial fosse zero. Então aqui eu posso usar como U o 18 vezes 10 elevado a 3. 18 vezes 10 elevado a 3. A peleta está aqui, 9 vezes 10 elevado a 3. É fácil, não? Saber a distância D? Pode diga isso, não é fácil? Quando eu isolar o D aqui, ó. Não dá certo, não, peraí. Então D, digitar isso igual aqui. E estava do outro lado do D, era 18 vezes 10 elevado a 3. Tá aqui. Sobre. O que vai ficar sobre? Porque esse 9 vezes 10 elevado a 3 aqui está multiplicando. Eu vou passar ele dividindo. A distância D vai ser igual a 18 dividido por 9 é 2. 10 elevado a 3, 10 elevado a 3. Um em cima, outro embaixo, corta. A distância é 2 metros. Deixa eu voltar para o meu cantinho, porque eu já estou sentindo saudade do meu cantinho. Tá certo? Entenderam? Ó, evolução, meu lugar na evolução. Desculpa, piada nível, vou nem dizer o nome dele não, porque ele é o melhor aluno.
Ó, agora eu tenho a distância, é só eu substituir. Vamos isolar logo o Q aqui, vamos? Para ficar mais fácil. Como é que eu isolo o Q e como é que fica? O D está dividindo, eu passo multiplicando. Então vai ficar V vezes D. E o K, que está multiplicando, eu passo dividindo. Então vai ficar V vezes D sobre K. Certo? Agora eu posso encontrar o Q substituindo. O V, 18 vezes 10 elevado a 3, vezes a distância que é 2, sobre 9 vezes 10 elevado a 9. Dezoito vezes 2, fazendo a parte de cima, dá 36. 36 vezes 10 elevado a 3. Sobre 9 vezes 10 elevado a 9. 36 dividido por 9 é 4. 10 elevado a 3 sobre 10 elevado a 9. Agora eu chamo a atenção de vocês para isso aqui. Vamos lembrar. Potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. A base é a mesma, é 10. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Certo? Tudo bem. Então, 3 menos 9 vai ficar aí em cima. 3 menos 9 dá menos 6. Então, fica 4 vezes 10 a menos 6 o quê? Coulomb. A não tem essa alternativa, não. É tudo em microcoulomb. Mas vocês lembram que eu disse que o prefixo micro, a letrinha grega mic, que corresponde ao prefixo micro, é igual a 10 a menos 6? Não lembra? Volta um pouquinho o vídeo aí que tem. Então, isso daqui é a mesma coisa que 4 microcoulomb. O que está lá na alternativa de letra A. A de amor. Certo? Marca aí na letra A. Tá ok? Agora eu tenho que apagar tudo isso aqui. E tentar apagar geral. Pronto. O jeito mais rápido de apagar sem usar a borrachinha. Vamos para a questão 3. Duas placas metálicas, planas, paralelas e horizontais, separadas pela distância D, são carregadas com cargas de igual valor, sendo a placa superior carregada positivamente e a placa inferior negativamente. A diferença de potencial que se estabelece entre as placas é de 100 gramas. Uma gotícula de óleo de massa igual a 1 miligrama, carregada negativamente com carga de menos 2 vezes 10 a menos 9, é mantida em equilíbrio entre as placas. Então, ó, a situação é a seguinte, vou tentar dar uma desenhadinha para vocês. Eu tenho duas placas horizontais paralelas, imagina que isso aqui é bem retinho. Uma positiva e outra negativa. Ela diz que a superior é positiva e a inferior é negativa. Aí diz que uma gotícula de óleo carregada negativamente, então, uma gotículazinha de óleo, óleo feito da forma de certo. Carga negativa. Carga negativa. Então, espera-se que ela suba, né? Mas, ela se mantém estável. Então, para se manter estável, tem que ter uma força elétrica mantendo ela para baixo, tá certo? Para confrontar a força de atração com a positiva. Usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a separação D entre as placas é de quantos centímetros? Pessoal, essa questão aqui envolve campo elétrico, ó, U igual a E vezes T, certo? Qual outra fórmula que eu vou utilizar? Nós sabemos que tem como relacionar o campo elétrico com a força. E igual a F sobre Q. Então, eu só preciso saber qual é que vai ser essa força aí. Porque o que eu tenho? Aí eu encontro E,
Aí eu venho para cá, eu já tenho U, eu encontro a distância D. Não tem a força não. Força é igual a massa vezes a aceleração. Lembrado? Lei fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. Eu tenho uma massa e eu tenho uma aceleração, que é a da gravidade. Por que é da gravidade? Porque a gotinha ela para se movimentar na vertical, porque as placas elas são paralelas horizontais, quando ela é solta, ela vai se mover na vertical. Lembra quando era assim, ela se movia assim, as placas verticais, movimento na horizontal. Placas na horizontais, movimento na vertical. Campo elétrico uniforme. Lembrei que eu mostrei. Então, beleza. Vamos lá, né? Já sei o que eu tenho que fazer. Massa vezes a aceleração encontra a força, tem a carga, só vai dividir, enquanto o campo elétrico vem para cá e encontra a distância. Vou apagar aqui. Espero que tenham entendido a explicação aqui com as placas. Vocês entenderam? Vocês são incríveis. Estou morrendo de saudade de vocês. Já disse que eu estava com saudade de vocês nesse vídeo, ainda não? Eu digo no final. Vou dizer logo agora também. Estou com saudade de vocês. Não tanto quanto vocês estão de mim, eu sei. Vamos lá. Então, ó, tem os dados aí para a gente relembrar quando for fazer as contas. A primeira conta que a gente vai fazer é encontrar a força, certo? Força é massa vezes aceleração. A massa é 1 miligrama. Pessoal, 1 grama é a milésima parte do quilograma. Lembrem que para encontrar força em Newton, nós temos que usar a massa em quilogramas. Aí eu já coloco ali, ó, 10 a menos 6 quilogramas. Então a força vai ser 1 vezes 10 a menos 6 vezes a gravidade, que é 10. Esse 6 ficou bem mais ou menos, né? Vezes a gravidade, que é 10, que é a aceleração da gravidade. Logo, a minha força vai ser igual 10 a menos 6 aqui é 10 elevado a 1, ó. 1 vezes 10 elevado a quanto? Pessoal, multiplicação de potência mesma base. Conserva a base, somos expoente. Menos 6 mais 1, menos 5. Newton, isso aqui é a força. Agora eu posso achar quem? O campo elétrico. O elétrico é força dividido pela carga. Eu já tenho a força, que é 1 vezes 10 elevado a menos 5, dividido pela carga, que é, cadê? Está ali em cima, menos 2. Pessoal, uma coisa importante. A carga que é o valor em módulo, tá certo? Você não usa positivo ou negativo. 2 vezes 10 a menos 9. Então, o campo elétrico vai ser 1 dividido por 2 dá 0,5. Beleza? 0,5. Divisão de potência mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então fica menos 5, menos 9. Menos por menos mais, então fica menos 5 mais 9. 10 elevado a 4. É a mesma coisa que vírgula andou para a direita, diminui 1. Deixar o valor maior do que 1 aqui, então fica 5 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb. E encontrei o campo elétrico. Agora eu posso fazer o meu U igual a E vezes D. Eu quero saber a distância. Distância D. Então eu quero isolar o D aqui, ó. É igual a U, que era quem estava do outro lado. Esse é aqui de Edson Júnior, que está multiplicando. Não, é o E de campo elétrico. Passa dividindo. A distância D vai ser a divisão de U, que é 100, 5 vezes 10 elevado a 3. Aqui, pessoal, nós temos que transformar esse 100 em notação científica para poder fazer a divisão, certo? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, aqui, ó, é 1 vezes 10 ao quadrado, dividido por
5 vezes 10 elevado a 3. 1 dividido por 5 dá 0,2. Aprendeu aí, certo? Por quê? Porque 5 vezes 2 é 10. Então vai dar 0,2. 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 3, conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 3 dá menos 1. Então, 0,2 vezes 10 é menos 1, para transformar em valor mesmo. Mesma coisa aqui, 0,2. 10 é menos 1 é 0,1, certo? 0,2 vezes 0,1 é 0,02 metros. Mas a questão lá quer saber em centímetros. Aquela mesma regra. 1 metro é 100 centímetros. Então, você vai pegar isso aqui, multiplicar por 100, que vai dar 2 centímetros. 2 centímetros. Certo? Voltando no slide. Vocês vão marcar a alternativa de letra C. Certo? Eu vou adiantar de novo o slide para deixar ele em branco. Vocês possam notar um pouquinho aí. Correto? Depois vocês pausam o vídeo aí e terminam as anotações, tá bom? Eu vou apagar para que nós possamos dar continuidade, dar sequência à nossa aula, terminar a resolução dos exercícios. Como vocês sabem, são 5 questões, tá? São 5 questões, atividades para a sala, tá aí no material de vocês. Acompanhem sempre as videoaulas com o material de vocês, apostos. Ah, mas eu não sei sobre o que é aula, Edson. Lá no começo eu estou sempre colocando o capítulo, qual tipo de física. CO1, CO2, aí vocês pausam o vídeo no iniciozinho, já vão lá pegar o material de vocês, deixa separado, o 1 e o 2, já sabe que vai ser aula minha, tem um horário que vocês recebem. Aí pronto, aí é show, papai, é só sequência de telha e de zaga. Gostar da referência, né? Tô ligado. Questão 4. Uma gota de óleo, mais uma vez a gotinha de óleo, de massa M, carga Q, é solta em região de campo elétrico uniforme. Tá aqui. Mesmo sob o efeito da gravidade, a gota move-se para cima com aceleração G. O módulo do campo elétrico é... Eita, isso daí não tem número, não tem nada. Realmente complica as questões que não tem número. Mas eu tenho as minhas anotações aqui e eu vou explicá-la para vocês. Ó, ela move-se para cima com aceleração G. A gente já sabe que a aceleração da gravidade sempre é G para baixo. Mas ela ainda está movendo para cima com aceleração G. Logo, a aceleração dela é maior do que a da gravidade. Se quando eu pego a aceleração dela, se eu tirar o G da gravidade ainda continua G, quer dizer que, ó, 2G é igual a... Perdão, peraí. 2G menos G é igual a G. Juninho, tanto G eu não entendi nada. Eu quero dizer que a aceleração da gotinha é 2G por isso. Por quê? Ele diz que move para cima com aceleração G. Sim, move para cima com aceleração G, mas ela precisa eliminar o G que tem para baixo, que é o G da gravidade. Logo, a aceleração vai ser 2G, porque 2G menos G é G. A aceleração vai ser 2G. Beleza? Beleza. Tudo bem. Mas o que é que me ajuda a responder isso? Eu quero saber o campo elétrico, né? Quais são as fórmulas que relacionam o campo elétrico? Aí diz que tem massa M. A gente já viu que quando tem massa M, a gente usa a força, certo? F sobre Q. Então, eu tenho que relacionar campo elétrico com aceleração. Quando eu relaciono força com aceleração, força é igual a massa vezes a aceleração.
Dessa vez a aceleração. Se eu isolar a aceleração aqui, ó, a vai ser igual a F, que é da quem já estava do outro lado. O M que está multiplicando, eu passo um pontinho aqui de multiplicação. Está multiplicando, eu já passo dividindo. Beleza. Então, o papel aqui, peraí, pessoal, deixa eu apanhar aqui. Vai dar certo. O ventilador fica afastando. A igual a F vezes M. Beleza. Quando eu isolo a força aqui, ó, força é igual, mesmo pelos extremos aqui, né, eu boto 1, força é igual a E vezes Q. Força é igual a E vezes Q. O que eu preciso fazer agora? Para relacionar. Prestem atenção aqui. Eu sei que A é F sobre M. Então, o que vocês acham se eu colocar, adicionar um M nos dois lados da equação? Eu posso fazer isso matematicamente porque se eu estiver dividindo os dois lados da equação por um número comum, no caso aí pelo M, pelo valor da massa, que eu não sei qual é, mas eu sei que é um valor numérico, eu vou manter a equação com o mesmo valor. Não vai mudar. Se eu dividir os dois números por 2, a igualdade da proporção vai ser mantida, tá certo? Por que eu faço isso? Porque F sobre M é igual a A, certo? F sobre M é igual a A. Aí fica A igual a E vezes Q sobre M. Quanto é A? A primeira coisa que eu fiz com vocês foi descobrir que era A. 2G. Então fica 2G é igual a E vezes Q sobre M. Agora é só isolar o E. Vou trazer com a setinha para cá. Ó. Isolei o E. Pronto. E a minha questão quer saber o campo elétrico, então tem que deixar ele isolado. Vamos olhando, ó. Quem estava do outro lado do E era o 2G, certo? O M estava dividindo, então passa multiplicando. Então vai ficar 2 vezes G vezes M. 2mg. Ou 2 vezes G vezes M, que é multiplicação, não importa a ordem, certo? E o que estava multiplicando passa dividindo. A alternativa que tem é igual a 2m vezes G sobre Q. Se eu olhar para cá, eu encontro a letra A. Preste atenção que é muito parecida, que é 2m vezes Q sobre G, 2Q vezes G sobre M, 2m vezes Q sobre G. Não tem nenhuma igual a essa daqui. Suave, não? Vamos seguir? Mas tem que apagar, né? Você tem que dar uma apagadinha aí, pô. Pegar uma borracha aí e tal. Vamos lá, ligeiro, ligeiro. A coisa faz o mesmo esquema, tá? Pausa o vídeo. E anota. Hoje não tem as anotações digitadas, tá certo? Vão ser tudo assim. É que vocês acompanhem o processo e depois vocês dão uma pausadinha. A gente tá aqui na cadeira que eu tô com as costas doendo. Vamos lá? Vamos encerrar essa aula. Quase acabando, viu? Assistam até o final. Não percam nada, pelo amor de Deus. Não esqueça de deixar o like. O gráfico seguinte representa o potencial gerado por uma carga elétrica pontiforme em função da distância dessa carga aos pontos do campo elétrico. O meio é o vácuo. Então, é da constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Potencial elétrico 1. A distância D2 e a carga Q, que gera o potencial, assume os seguintes valores. Ó, potencial 1 está a uma distância de 1 metro. A distância que eu chamei aqui de D2, que ele chamou na questão, gera um potencial de 15 volts. A distância de 2 metros gera um potencial de 45 volts. Aí, eu vou até passar para a gente fazer as continhas lá, tá certo? A fórmula eu sei que é V igual a K vezes Q sobre D. Tá aqui ela. Quais são as informações que eu tenho? A única que tem tanto V quanto D
é o 45. 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes que? Do que, Fê? Pelo amor de Deus. Sobre a distância, que é... Vou pegar aqui a minha anotaçãozinha, que eu não quero voltar o slide porque tem que guardar o lápis. A distância é 2. Se eu resolver isso aqui, deixar só o Q isolado, 2 está dividindo, ele passa multiplicando o 45. 45 vezes 2. E o 9 vezes 10 elevado a 9, que está multiplicando, ele passa dividindo. 45 vezes 2 é 90. 9 vezes 10 elevado a 9. A tia Joana não tem potência em cima. Eu posso transformar, né? 10. 90 né, múltiplo de 10, então 90 é 9 vezes 10. Concordam comigo? Espero que sim. 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Aqui fica até fácil dividir. 9 dividido por 9 é 1. Aqui esse 10 está elevado a 1. Aí eu tenho que subtrair o expoente de lá. 1 menos 9 fica 10 elevado a menos 8 coulomb. Essa é a nossa carga. Não vou voltar agora não, porque para não atrapalhar, para dizer quais que eliminem. Quando a gente fizer todos, tá certo? Então agora eu posso encontrar o meu potencial 1. V1 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante, não muda. A carga eu acabei de encontrar é 1 vezes 10 elevado a menos 8, certo? 1 vezes 10 elevado a menos 8, sobre a distância de 1 metro, que é o que tem lá no gráfico. O meu V1, ó, 9 vezes 1 é 9. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 8, conserva a base e soma os expoentes. 9 mais menos 8 dá 1. Dividido por 1. 9 vezes 10, 90. Não, ficou esquisito. 90 volts é o meu potencial. Aí agora eu preciso encontrar a distância D2. A distância D2 gera um potencial de 15 volts. 15 volts. Aí eu pego a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga é 1 vezes 10 a menos 8. Acabei de encontrar ali em cima. Sobre a distância D2, que eu quero saber quem é. Quando eu fizer meios pelos extremos aqui, pessoal, ó, vou colocar um aqui, meios pelos extremos, certo? 15 vezes D2, 15 D2. Igual a 9 vezes... Não, pessoal, peraí. Deixa eu apagar aqui. Vamos ganhar tempo, né? Ó, 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 1 vezes 10 a menos 8, a gente já viu que dá 90. Então aqui vai dar 90, certo? Ganhar tempo, né não? D2 é igual a 90 15 que está multiplicando eu passo dividindo. 90 dividido por 15 é 6 metros. Então eu achei a carga,
o potencial e a distância que estava faltando. Deixa eu voltar agora, vou guardar o lápis aqui para voltar. Ó, a alternativa que tem os três, V1 90 volts, distância 2, 6 metros, e a carga 1 vezes 10 a menos 8, é a alternativa de letra E. Que coincidência, não? É de Edson Júnior. É de espetacular. É de esperança de dias melhores. Quero encerrar esse vídeo falando um pouquinho sobre a situação que a gente está vivendo. E não tá fácil não, sabe? Eu sei que não tá fácil para vocês, não tá fácil para mim, não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para quem tá trabalhando, não tá fácil para quem tá em casa. É uma situação difícil, mas em momentos difíceis é que Deus nos testa, nos faz evoluir e nos faz pessoas melhores. Mas não vai ser reclamando, se maldizendo e dizendo o quanto é difícil, colocando a culpa de tudo em Deus, que a gente vai se tornar uma pessoa melhor. Entendendo que nós precisamos aprender algo, remar na direção disso que precisamos aprender. Eu, Edson Júnior, acredito. Nós precisamos ser mais humanos, passar mais tempo com nossas famílias, demonstrar mais amor, certo? Então, eu não sei o que está passando na vida de vocês, não. Só imagino que seja difícil. Mas, amem mais, tá certo? Fiquem com Deus. Deixo aqui meu abraço fraterno a todos vocês. Corações, vocês moram no meu coração. Se lembrem. Amem mais. Valeu. É show, papai. Desenrola.